questão foi obtida do livro Sengel, Termodinâmica, 7ª edição. O conteúdo da minha questão é Rankine com reaquecimento, assim, ela pertence ao capítulo 10, questão 33 do livro Sengel. Questão 10.33. Um ciclo de Rankine ideal com reaquecimento que utiliza água como fluido de trabalho opera na entrada da turbina de alta pressão. Olhando para a figura do ciclo Rankine, turbina de alta pressão é essa. Na entrada da turbina de alta pressão a 8.000 kPa e 450 Celsius, de acordo com a figura. A entrada da turbina, ponto 3, pressão de 8.000 kPa e 450 Celsius. Assim, T3 de 450 Celsius e a pressão 3 de 8.000 kPa. Na entrada da turbina de baixa pressão, turbina de baixa pressão. A entrada da turbina de baixa pressão é o ponto 5. Assim, T5 é 500 Celsius, pressão 5 é 500 kPa. E no condensador, também na entrada do condensador, é o ponto 6 a 10 kPa, uma pressão de 10 kPa. Sabendo que no ciclo Rankine com reaquecimento, a caldeira é um dispositivo isobárico, por isso esse P aqui ele é um dispositivo isobárico. Então a pressão de saída, pressão 3, é igual à pressão de saída, pressão 2. E também no reaquecimento, a pressão de entrada P4 é igual à pressão de saída P5. Assim, P3 é igual a P2, P3 é igual a P2 e P5 é igual a P4. É um dispositivo isobárico. Ainda no dispositivo isobárico, o condensador também é um dispositivo isobárico. Sendo assim, a pressão de entrada P6 é igual à pressão de saída P1. P6 é igual a P1. P6 é igual a P1. Sabendo que a turbina é o dispositivo isentrópico, a entropia de entrada é igual à entropia de saída. Assim, S3 é igual a S4. S3 é igual a S4. Na turbina de baixa pressão, também um dispositivo isentrópico, S5, S de entrada, é igual a S6 de saída. S5 é igual a S6. A bomba também é o dispositivo isentrópico. Assim, o S1 é igual a S2. A entropia de entrada é igual à entropia da saída. Agora que fizemos as relações de onde está contido os dados no ciclo Rankine com reaquecimento, vamos ao questionamento da questão. Determine a vazão máxima necessária através da caldeira para que esse sistema produza uma potência líquida de 5.000 kW e defina a eficiência térmica. A questão quer a vazão máxima necessária através da caldeira para que esse sistema produza uma potência líquida de 5.000 kW. E ele também quer a eficiência térmica do ciclo. Como o fluxo de massa é através da caldeira, utilizamos a equação do trabalho através da caldeira. Trabalho é igual a fluxo de massa vezes H3 menos H4. Entalpia 3 menos H4. Ponto de maior energia, ponto de menor energia. Na caldeira, a saída da caldeira é o ponto de maior energia. Na entrada da caldeira, o ponto de menor energia. Entalpia 3 menos entalpia 4. Isolando o M fluxo de massa, temos trabalho líquido sobre trabalho de ciclo. O trabalho líquido, a questão informou, produz uma potência líquida de 5.000 kW. Trabalho líquido, 5.000 kW. O trabalho de ciclo já é calor que entra sobre menos o calor que sai. O calor que entra no ciclo Rankine entra na caldeira, dispositivo caldeira. O calor que sai no ciclo Rankine é no condensador. Assim, necessitamos fazer o balanço de energia da caldeira e o balanço de energia do condensador. O balanço de energia do calor que entra e o balanço de energia do calor que sai. Para a vazão máxima, necessitamos do calor que entra e o calor que sai. O balanço de energia do calor que entra e o calor sai.
A questão também pede a eficiência térmica. A expressão que calcula a eficiência térmica é 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Necessitamos da expressão do calor que sai e o calor que entra, o balanço de energia do calor que entra e o calor que sai. Para obter o calor que sai e o calor que entra, necessitamos do balanço de energia das entalpias. O balanço de energia que entra na caldeira, relacionando o balanço de energia das entalpias. Então, ponto de energia maior, ponto de energia menor na caldeira é o H3 menos H2. Na caldeira também passa o reaquecimento. Assim, H5, ponto de maior energia, saída da caldeira, e ponto de menor energia, entrada da caldeira. Então, balanço de energia da caldeira, H3 menos H2, mais H5 menos H4, balanço de energia de entrada da caldeira. Assim, o balanço de energia do calor que entra, H3 menos H2, mais o reaquecimento, H5 menos H4, ponto de maior energia, ponto de menor energia, ponto de maior energia, menos o ponto de menor energia, sempre com as entalpias. Necessitamos também do calor que sai do ciclo. O calor que sai é no dispositivo condensador, e o balanço de energia do condensador é a entalpia 6 menos a entalpia 1, ponto de maior energia menos o ponto de menor energia. O calor que sai é no condensador, como visto na figura, a entalpia 6 menos a entalpia 1, ponto de maior energia menos ponto de menor energia. Temos a expressão do calor que entra, temos a expressão do calor que sai. Temos que descobrir as entalpias envolvidas no ciclo. Para descobrir o balanço de energia e as entalpias do ciclo, vamos fazer o balanço de energia para cada dispositivo. Primeiro pela bomba, ponto 1, 2, caldeira 2 e 3, reaquecimento 4, 5, 5, 6, turbina de baixa pressão. No ponto 1, 2, bomba, líquido saturado. Sendo o líquido saturado é na entrada da bomba. Então, pegamos a pressão 1, 10 kPa, P6 igual a P1, P1, 10 kPa. Interpretemos que a entrada da bomba, o ponto 1, é líquido saturado, pois saiu do condensador. Então, o ponto 1 é líquido saturado. Sendo assim, a saída da bomba será líquido comprimido. Entrada, líquido saturado. Saída, líquido comprimido. Sabendo que o condensador é um dispositivo isobárico, temos a pressão 6 de 10 kPa. Como ele é um dispositivo isobárico, a pressão de entrada é igual à pressão de saída. Assim, P6 é igual a P1. A pressão 1 da bomba também será 10 kPa. Como interpretado na figura, P6 será igual a P1, P1 10 kPa. O líquido saturado. Queremos, para fazer o balanço de energia, sempre a entalpia de todos os pontos. No ponto 1, 2, queremos a entalpia 1. Como é líquido saturado, vamos para a tabela A5. Na tabela A5, líquido saturado, o H1 será o HF, líquido saturado, será 191,81 kJ/kg, a entalpia 1, HF. O volume específico 1, também líquido saturado, será 0,001010 metro cúbico por quilograma, volume específico 1. Como obtemos na tabela A5, o H1 é o HF, líquido saturado, 191,81 kJ/kg. V1, VF, líquido saturado, 0,001010 metro cúbico por quilograma. Ainda no ponto 1, 2, agora líquido comprimido é a saída da bomba, como interpretado anteriormente. Queremos a entalpia 2. Assim, vamos relacionar essas duas expressões de trabalho da bomba. Temos
a primeira expressão. Trabalho da bomba é igual a volume específico 1 vezes a pressão de saída menos a pressão de saída da bomba. A expressão 2, trabalho da bomba é igual a H2 menos H1, entalpia 2 menos entalpia 1, ponto de maior energia menos o ponto de menor energia. Na primeira expressão, temos o volume específico 1, obtemos no líquido comprimido, líquido saturado, temos P2 igual a 8.000 kPa e temos o P1 igual a 10 kPa. Aplicando os valores na primeira expressão, temos o volume específico 1, 0,0010 metro cúbico quilograma, vezes a pressão 2, 8.000, menos a pressão 1, 10. Multiplicamos pelo 1 kJ sobre 1 kPa vezes metro cúbico. Cancelando metro cúbico com metro cúbico, kPa com kPa, temos kJ por quilograma. Fazendo a multiplicação, temos o trabalho da bomba igual a 8,0699 kJ quilograma. Agora que temos o trabalho da bomba e queremos o H2, a entalpia no ponto 2, conhecendo esta expressão, apenas isolamos H2. H2 é igual a entalpia 1 mais o trabalho da bomba. Substituindo os valores nesta nova expressão, temos entalpia 2 igual a 191,81, é a entalpia 1, mais o trabalho da bomba, 8,0699, temos a entalpia 2 no valor de 199,8799 kJ quilograma. Saindo do ponto 1, 2, vamos para o ponto 2, 3, a caldeira. Caldeira, ponto 2 e 3. Na caldeira temos no ponto 3, temos uma temperatura T3 de 450 Celsius e uma pressão 3 de 8.000 kPa. Sabemos que no ponto 3, que é a saída da caldeira, a caldeira aqueceu o fluido de trabalho, que é a água. Assim, o ponto 3, saindo da caldeira, será vapor superaquecido. Como o ponto 3, a saída da caldeira, é vapor superaquecido, vamos trabalhar com a tabela A6, na temperatura de 450 Celsius e a uma pressão de 8.000 kPa. Na tabela A6, a uma temperatura de 450 Celsius e a uma pressão de 8.000 kPa, que em MPa dá 8 MPa. Assim, obtemos a entalpia de 3.273,3 kJ quilogramas e temos a entropia de 6,5579 kJ quilograma Kelvin. Analisando a tabela, temos a entalpia 3 de 3.273,3 kJ quilograma e uma entropia de 6,5579 kJ quilograma Kelvin. Temos um Kelvin aqui, para a grandeza ficar de forma correta. Já temos a entalpia 3 para o balanço de energia. No ponto 3 e 4, turbina de alta pressão. Notamos na figura que o ponto 3 e 4 é a turbina de alta pressão, ponto 3 e 4. Na turbina de alta pressão, temos que o P4 será igual a P5, pois a caldeira é um dispositivo isobárico, assim a pressão 5 será igual à pressão 4. Pressão de entrada será igual à pressão de saída. Sabendo que a pressão 5 é 500 kPa, a pressão 4, que é a saída da turbina de alta pressão, também será 500 kPa. Também sabendo que a turbina de alta pressão é o dispositivo isentrópico ENSE, a entropia de entrada é 3, S3, será igual à entropia de saída S4, S3 igual a S4. De acordo com a figura, interpretamos que o P4 é 500 kPa, que é igual a P5, a saída da caldeira.
temos que a turbina é o dispositivo isentrópico, S4 é igual a S3, assim S4 será 6,5579 kJ/kg. Queremos a entalpia 4 para o balanço de energia. Como temos a entropia 4, utilizaremos a expressão que envolve título com entalpia e título com entropia. Isolando o título da expressão que envolve entropia, temos a expressão título no ponto 4 é igual a S4 menos SF sobre SFG. A entropia no ponto 4, S4, temos a entropia SF e SFG. Vamos obter na tabela A5 a uma pressão de 500 kPa, que é a pressão 4. Quando obter o título no ponto 4, aplicamos na equação que envolve título e a entalpia. Assim poderemos obter a entalpia 4. Na tabela A5, a pressão de 500 kPa. Na tabela A5, a pressão de 500 kPa, temos o SF, líquido saturado, 1,8604. Temos o SFG, 4,9603. A entropia é medida em kJ/kg. Obtemos da tabela A5 com a pressão de 500 kPa o SF e o SFG. Aplicando o SF, o SFG e o S4 nesta expressão, obtemos um título no ponto 4 de 0,9470. Temos o título. Vamos substituir na expressão que envolve título e entalpia. Temos o título no ponto 4 de 0,9470. Vamos aplicar na expressão. Para aplicar na expressão, temos que obter o HF, a entalpia F, e a HFG. Vamos obter na tabela A5, na pressão de 500 kPa, pressão no ponto 4. Na tabela A5, há uma pressão 4 de 500 kPa, o HF é 640,09 e o HFG 2108,0. Obtemos na tabela A5, na pressão de 500 kPa, o HF e o HFG. O HF de 640,09 e o HFG de 2108,0. Substituindo na expressão que envolve título e entalpia, obtemos a entalpia 4 no valor de 2.636,4 kJ/kg. Saindo do ponto 3, vamos para o ponto 4.5, é o reaquecedor. O ponto 4.5 é o reaquecimento. 4, 5. 4, entrada da caldeira e 5, saída da caldeira. Assim, temos uma temperatura T5 de 500 Celsius e uma pressão 5 de 500 kPa. No ponto 4.5, reaquecedor, temos a temperatura T5 de 500 Celsius e uma pressão 5 de 500 kPa. No ponto 5 do reaquecimento é a saída da caldeira. Logo, como a caldeira aqueceu o fluido de trabalho água, será vapor superaquecido. No ponto 5. Assim, no ponto 5, a temperatura 5 de 500 Celsius, a pressão 5 de 500 kPa, tabela A6, vapor superaquecido. Tabela A6, há uma pressão de 500 kPa, que MPa é 0,5 MPa e uma temperatura de 500 Celsius. Temos a entalpia de 3.484,5 e a entropia de 8,0893. Com a tabela A6, vapor superaquecido, temos a entalpia 5, 3.484,5 kJ/kg
e a entropia 5 de 8,0893 kJ/kg/Kelvin. Saindo do reaquecedor, ponto 4.5, vamos para o ponto 5.6, turbina de baixa pressão. Ponto 5 e ponto 6, temos a turbina de baixa pressão. A turbina de baixa pressão é um dispositivo isentrópico, assim, S5 é igual a S6, S5 é igual a S6. Temos na ponto 5.6, na turbina de baixa pressão, uma pressão 6 de 10 kPa. A turbina é um dispositivo isentrópico, S5 é igual a S6, sendo assim o S6 é igual a 8,0893 kJ/kg/Kelvin. A pressão 6 é de 10 kPa e queremos a entalpia 6. Temos a entropia 6. Assim, novamente, vamos relacionar a expressão que envolve entalpia e título, entropia e título. Assim, isola no título, na expressão de entropia, temos esta expressão. Para ter o SF e o SFG, vamos à tabela A5, a uma pressão de 10 kPa. Na tabela A5, a uma pressão de 10 kPa, temos o SF de 0,6492 e o SFG de 7,4996. De acordo com a tabela A5, com a pressão de 10 kPa, temos o SF e o SFG. Aplicamos nesta expressão e obtemos um título no ponto 6 de 0,9921. Temos o título com a expressão que envolve título e entalpia, vamos obter a entalpia 6. Temos o título no ponto 6, vamos relacionar a expressão que envolve título e entalpia, o HF e o HFG, podemos obter na tabela A5 a uma pressão 6 de 10 kPa. A pressão de 10 kPa, o HF 191,81 e o HFG de 2.392,1. Temos o HF e o HFG, de acordo com a tabela A5, a uma pressão de 10 kPa, o HF e o HFG. Substituindo na expressão que envolve título e entalpia, obtemos uma entalpia 6, uma entalpia no ponto 6, de 2.565 kJ/kg. Já temos todas as entalpias. Agora vamos aplicar no balanço de energia do calor que entra e do calor que sai. Já tínhamos determinado a expressão do calor que entra da caldeira, H3 menos H2, do reaquecimento, H5 menos H4. Essa soma é o calor, a balança de energia do calor que entra, do calor que sai no condensador, é H6 menos H1, ponto de maior energia, ponto de menor energia. Substituindo as entalpias já calculadas, vamos obter o balanço de energia do calor que entra no valor de 3.921,52 kJ/kg. Com as entalpias já calculadas, aplicando no balanço de energia do calor que sai, temos um calor que sai no valor de 2.373,2 kJ/kg. Obtemos o balanço de energia do calor que entra e o balanço de energia do calor que sai. Com o balanço de energia do calor que entra e o calor que sai, podemos calcular a vazão mássica. A vazão mássica M é igual a 5.000 kJ/s sobre o calor que entra menos o calor que sai. O fluxo de massa é igual a 5.000 kJ/s vezes 1 sobre o calor que entra menos o calor que sai. Cortando o quilojoule com quilojoule, fica quilograma por segundo. Temos vazão mássica igual a 3,229 kg por segundo. Temos a vazão mássica. A expressão que envolve a eficiência térmica é 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Já obtemos o calor que sai e o calor que entra com o balanço de energia das entalpias. Assim, 1 menos 2.373,2 sobre 3.921,52, temos uma eficiência térmica de 39,5%.
calculemos a vazão máxima e a eficiência térmica.